Oi, gente. O vídeo passado foi mais curto, né? Esse vídeo ele vai ser um pouquinho. Já quero avisar com antecedência que esse vídeo vai ser um pouquinho teórico, tá bom? Então a gente vai entrar na parte que vai dar base para o que a gente vai fazer depois. E é muito importante essa base, porque toda essa base matemática do que a gente vê, ela é fundamental, mesmo que na hora de fazer os exercícios a gente não lembre o tempo todo disso, né? O tempo todo a gente utiliza alguns métodos, às vezes por conta da praticidade, mas a gente tem que ter a base teórica matemática que prove para a gente, que garanta que a gente possa fazer aquilo. Senão a gente, né, não pode avançar. Então, o primeiro caso, o que eu vou fazer aqui eu vou apresentar para vocês uma equação de ordem n. E aí, com base no teorema da unicidade, da existência, a gente precisa de algumas condições para trabalhar com essa equação. A gente já viu lá para trás equações nesse formato bem teórico aqui. Eu já apresentei algumas para vocês, se não me engano, na terceira aula, quando a gente classificou equações. Então, o que é essa equação aqui? Ó? Essa equação ela é não homogênea porque ela tem uma função em x. Ela é de ordem n porque é a maior derivada. Lembre quando a gente coloca entre parênteses, é a derivada. Então, ela tem ordem n, n-1, 2, 1 e 0, né? Vai diminuindo. E a gente tem polinômios que... aqui ficou até faltando o x, ó. A gente tem polinômios que multiplicam essa equação, essas derivadas de y. Isso é bem importante, né? A gente vai ter esses polinômios aí que eu estou chamando de P. E aí eu explicitei que eles são funções de x. Isso é muito importante. Então, por exemplo, o polinômio n é o polinômio que multiplica a derivada de ordem n, né? Só para diferenciar um do outro. Então a gente pode ter inúmeros polinômios. Polinômios não. Estou falando polinômio que chama P, mas não é polinômio. São funções em x. Eu posso ter cosseno, então não tem problema não. Tá bom? Então são funções em x. A ideia é que sejam funções em x. Tem que ser funções em x, só em x. Ok, e aí a gente está aplicando aqui para equações de ordem n mais lineares. Então isso daqui é uma equação linear, né? A gente não tem nenhum y, cosseno de y, e elevado a y ao quadrado, nem nada que torne a equação não linear, né? Por isso que aqui a gente só tem coeficientes de x que multiplicam derivadas de y ou y e coeficientes só em x, como a f de x. A equação não é homogênea. Então a gente precisa aí que essas funções que são em x, elas tenham que ser contínuas. Tá bom? Isso é importante para a gente trabalhar desse intervalo aí. Ok. Se a função se a função f de x ela é identicamente igual a zero, a equação diferencial é homogênea. A gente já viu isso, né? E a gente vai assumir que esse polinômio aqui, o primeiro, ele é diferente de zero para que a gente possa deixar a equação só com a derivada maior ordem sozinha. A gente fez a mesma coisa para a equação linear de ordem 1. E aí essa equação aqui é a minha equação 2, né? Gente, essa equação 2 aqui, por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou utilizar essa equação 2 genérica aqui o tempo todo para mostrar para vocês as etapas de como a gente vai calcular aqui. Então, lembrem dessa equação, né? Eu tornei os polinômios não, as funções, os que estão multiplicando y, eu deixei tudo né, com uma letra minúscula aí para mostrar que elas são outras funções. Então a gente coloca a função assim toda com letra minúscula quando a gente tiver só a derivada de maior ordem sozinha. Então esse é o caso genérico. Muito importante isso aí, é a equação 2. Ok. Agora, antes da gente continuar, eu preciso mostrar para vocês algumas coisas. E para isso, a gente vai fazer algo bem análogo ao que eu fiz quando eu comecei a falar de equações diferenciais. Na nossa segunda aula síncrona, se não me engano, depois da revisão. O que eu mostrei para vocês? Eu mostrei que a gente poderia pensar em como chegar na solução de equação diferencial pensando nos tipos de equações de funções que a gente tinha. Eu mostrei para vocês, até foi o modelo de Malthus. Então foi essa equação aqui, ó. P' sobre P é igual a 1K. Vocês lembram dessa equação? E aí ficou aqui P' menos KP
igual a zero. E a gente pensou nessa equação aqui. Aí eu fiquei falando, qual função que poderia ser? A gente pensou na função exponencial, nas polinomiais, nas logarítmicas e nas trigonométricas. Tem as trigonométricas inversas, né? Tem diversas. E a gente viu que a função que se comportaria dessa maneira aqui, para responder essa equação, teria que ser uma função exponencial. Porque quando você deriva ela, ela fica ela mesma, né? A gente poderia anular aí. Certo. A gente vai pensar a mesma coisa aqui. Então, eu nem vou apagar essas equações. Então, vou deixar os tipos de funções que a gente tem, né? Função exponencial, polinomial, logarítmica e trigonométrica. Esses são os tipos de funções que a gente tem. Certo. Então, agora eu vou ter uma equação diferente aí, ó. Y duas linhas mais y igual a 3x. Para conversar, a gente vai pensar na equação homogênea. Lembra qual é a equação homogênea? Quando eu tiver essa função só em x igual a zero. Então, eu vou pegar a homogênea. Analisando a equação homogênea associada. Lembra o que eu estou fazendo aqui? A gente vai ver como resolve essas equações. Eu só vou mostrar uma ideia, tá bom? Uma ideia por trás dessas equações, que a gente poderia pensar em soluções, né, antes disso. Antes de saber o método, tá bom? Igual eu fiz lá no começo da disciplina. Então, a homogênea associada é essa daqui, ó. Y duas linhas mais y igual a zero. Lembra que a solução que respondeu lá a minha equação de Malthus, ela era desse formato aqui, ó. KT, né, no caso. E aí, na verdade era positivo, porque lá era negativo, né? E por quê? Porque eu tinha que ter a solução e a sua derivada, no caso a derivada é P', né? É K elevado a KT, e P é isso daqui. E lembra que a equação era isso daqui, né? E aí, se a gente substituísse, a gente ia conseguir a solução. Certo. Nesse caso aqui, essa solução do tipo E elevado a kx, por exemplo, não vai adiantar muito para a gente. Nem que ela seja negativa, nem que ela seja positiva. Porque se a gente derivar uma vez e derivar duas vezes, o que vai acontecer? Vai ficar k elevado a kx. Se fosse negativo, ia ficar negativo aqui. E derivando de novo, ia ficar k ao quadrado elevado a kx. E aí, isso daqui, somando com isso daqui, né, substituindo na equação original, eu não consigo responder. Então, para a gente, exponencial não deu certo. Tá bom? As funções polinomiais também não dão certo. Por quê? Porque se a gente pegar uma função, por exemplo, que seja, sei lá, dx², e a gente começar a derivar, né? A gente vai ver que a gente vai reduzir a ordem. Então, a gente não vai chegar numa equação parecida com ela mesma, com sinal trocado. As logaritmas também não, e eu quero chegar, né? Eu imagino que vocês já devem estar pensando aí nas funções trigonométricas. O que acontece com a função trigonométrica? Vamos pensar numa função que seja assim, ó. Lembra que eu falei que toda vez que eu tiver, observe que foi algum matemático que brisou. Lembra disso que eu falei? Então aqui a gente vai pensar em alguma coisa que algum matemático pensou. Então observe que eu vou ter aqui, ó, y igual a cosseno de x. Vamos deixar assim primeiro. Ok, cosseno de x. Se eu tiver cosseno de x, qual que é a derivada de cosseno? A derivada do cosseno é menos o seno. E a derivada segunda vai ser menos cosseno de x. Certo? Eu preciso afastar aqui um pouquinho. Então, eu fiquei com y' igual a menos seno de x e y duas linhas igual a menos cosseno de x. As funções trigonométricas elas são cíclicas, né? Se você deriva o cosseno dá menos o seno, se você deriva o seno dá cosseno. Então você fica fazendo isso. Então olha o que eu consegui chegar aqui. Eu percebi que a função cosseno poderia ser a solução dessa equação. Por quê?
Se eu substituísse, eu ia conseguir o quê? Eu ia ficar com menos cosseno de x mais cosseno de x igual a zero. Eu ia ficar com zero igual a zero, ou seja, pode ser solução. A gente não viu isso nos exercícios? Então, pronto. A gente viu que a função cosseno poderia ser. E se eu tivesse uma constante que multiplica essa função cosseno? Ia ficar c, não ia afetar em nada, né? E aí, substituindo, ia ficar c1 menos c1 cosseno mais c1 cosseno e isso ia dar zero, ia ficar aqui zero igual a zero. E aí é verdadeiro, né? E se eu tivesse uma outra parte? Se eu tivesse seno, a função seno, ela responde essa equação também? Ó, se eu tivesse a função seno, a derivada do seno é cosseno, vezes a minha constante. E a derivada do cosseno é menos seno. Então, a função seno também responderia a minha equação. A minha equação também responderia. Então, o que eu quis mostrar aqui é que as funções trigonométricas, tanto a função seno quanto a função cosseno, quando elas estão multiplicadas por uma constante, elas responderiam. Então, a gente conseguiu ver alguma coisa aqui. E a gente percebeu uma outra coisa. A gente percebeu que... Eu estou analisando a parte homogênea ainda. E a gente percebeu outra coisa. A gente percebeu que agora a gente tem duas partes da solução. Tanto o cosseno poderia ser a solução, quanto o seno poderia ser. E isso a gente vai ver que está associado com o fato da equação ser de segunda ordem. A gente pode até fazer analogia com equações poliméricas, né? Se a gente quer achar as raízes de uma equação de uma função polimérica, a gente sabe que a equação de primeiro grau ela vai ter vai ter uma raiz. De segundo grau, duas raízes, até duas raízes. Terceiro grau, até 3, e assim por diante. E vai ser a mesma coisa para equações diferenciais ordinárias. Se eu tenho uma equação de ordem 2, eu vou ter a parte homogênea, da homogênea. A homogênea vai ter duas soluções, e as soluções combinadas. Então, eu vou ter esses constantes somando aí, vão ser uma combinação linear das soluções. Só, tá, professor, você fez isso daqui, chegou numa parte, mas você não respondeu a equação original. Vocês perceberam que eu não respondi a equação original. Eu respondi a homogênea associada. A homogênea associada é isso daqui. É essa parte aqui, né? Uma combinação linear de seno e cosseno. E agora, como que eu faço para responder essa equação que tem igual a 3x? Para responder a parte que é não homogênea, a gente vai ter que pensar na função 3x. Agora, para analisar essa parte homogênea aqui, a gente olhou só os y. Para analisar a parte não homogênea, que eu quis dizer aqui, tá bom? A parte não homogênea. Para a gente analisar a parte não homogênea, que é o 3x, vamos colocar assim, 3x, a gente tem que olhar para a própria função 3x. A função 3x é uma função polinomial. E aí a gente vai supor que a parte não homogênea, que a gente vai chamar de yp aqui, eu vou falar que é o próprio 3x. Vamos ver se isso dá certo. Se eu falar que o yp é 3x, o yp', a gente sempre faz isso, né? Deriva uma vez, deriva duas vezes para substituir. Foi igual a gente fez aqui. Deriva uma vez, deriva duas vezes para substituir. E aí, derivando uma vez, eu vou ficar com 3. Derivando duas vezes, eu vou ficar com 0. E agora, substituindo. Substituindo, eu vou ficar com 0 mais 3x igual a 3x. Ou seja, 3x igual a 3x, eu vi que a equação é verdadeira. Ou seja, a parte particular, a solução particular, ela é a própria, baseada, a gente vai ver que é baseada na parte não homogênea.
Isso aqui a gente vai ver que é a solução homogênea, que a gente vai chamar de YC, e essa daqui é YP. Ou seja, a solução geral dessa equação, ela é a solução da particular mais a solução da homogênea. Solução da particular mais a solução da homogênea. Então, a nossa solução geral, ela vai ficar assim, né? Ela vai ser C1 cosseno mais C2 seno mais 3x. Então, a gente viu que, pelo fato de ser de segunda ordem, a gente vai ter duas soluções para a parte homogênea. E, para a parte não homogênea, a gente vai ter que estudar a própria parte não homogênea. Tá bom? Certo. Gente, se vocês não entenderam muito o que eu fiz aqui, a gente vai ver um método estruturado, igual eu fiz para equações diferenciais. Aqui é só para começar a estimular a cabeça de vocês com o que eu vou colocar depois. Por quê? Porque o que eu vou mostrar para vocês aqui depois é exatamente isso que eu acabei de fazer, só que teórico. Eu vou mostrar que a solução geral é a solução da particular mais a solução da homogênea, eu vou mostrar isso, e que uma equação de segunda ordem linear homogênea, ela vai ter duas soluções. De terceira ordem, ela vai ter 3. De quarta ordem, ela vai ter 4. Então, isso é o que vai dar base para a gente estudar equações de ordem mais n, que eu acabei de mostrar para vocês aqui de uma forma um pouco intuitiva. Eu sei que não é o mais intuitivo do mundo, tá bom? Não é todo mundo que chegaria, nossa, eu vou olhar na equação que y duas linhas mais y é uma solução trigonométrica multiplicada uma combinação linear de uma solução trigonométrica. Eu sei. Mas se você conseguiu, né, seguir um pouquinho o raciocínio aqui do que eu mostrei aqui, isso já vai facilitar muito entender a parte teórica mesmo que eu vou mostrar agora, tá bom? Então pronto, agora que a gente viu isso, a gente pode avançar. Então lembra que o que a gente vai ver agora vai ser a base teórica dessas duas consequências que a gente falou. Tá bom? A primeira é o que eu vou chamar de princípio da superposição de soluções. Esse princípio da superposição de soluções ele vai falar o quê? Para uma equação homogênea, igual essa equação que a gente tinha aqui, ó, a gente vai ver que a gente vai ter uma combinação linear das duas soluções. Porque a equação é de segunda ordem. É isso aqui que está escrito aqui. Tudo de forma teórica, mas é isso que está escrito. Então, lembra que a equação 2 não é essa equação genérica. Se a gente tiver ela homogênea, né, f de x identicamente igual a zero, a gente vai ter essa equação desse formato. E aí a gente conseguiu ver que a gente vai ter uma combinação linear das soluções. Tá bom? As derivadas são operações lineares também. E aí a gente vai ter, por isso que a gente tem uma combinação linear, porque a soma da derivada é a derivada da soma e assim por diante. Porque tanto a integral quanto a derivada são operações lineares. E aí a gente consegue mostrar, teoricamente, que isso é válido, né? E um dos indícios é isso que eu acabei de mostrar para vocês. Tá certo? Né? Eu falo que eu vou provar matematicamente, mas não é uma prova, né? É só estruturar isso numa linguagem de matemática. Tá bom? Ok. Então é isso, ó. É C1y1, C2y2, Cn, yn, se a gente tem uma equação com n derivadas, de ordem n, né? N derivadas não, uma equação de ordem n. E a gente vai ver a segunda consequência que eu falei, que a solução geral ela é a soma da solução da homogênea mais a solução da particular. Particular eu digo que é isso aqui, que é a parte não homogênea, tá bom? E aí, para a gente estudar isso, a gente vai precisar, é mais fácil a gente estudar com uma notação aqui, que a gente vai ver que vai chamar de notação de operador. E aí a gente vai ver essa notação de operador primeiro. Como funciona essa notação de operador? A notação de operador é muito interessante até para quem faz computação e essas partes de programação, né? A gente vai pensar que esse operador, que é essa letrinha L, é uma caixinha. E essa caixinha, ela me fala o que eu tenho que fazer com a solução para chegar na minha equação aí, que é o f de x, que eu vou conhecer como a minha saída, né? Que é a entrada e a saída. A entrada e a saída.
Então a gente tem a entrada e a saída. A entrada é a y de x, né? A minha solução. A minha solução. E eu vou chegar no f de x, que é a outra parte não homogênea, né? É o que está do outro lado da minha equação diferencial. Isso daqui tem uma interpretação bastante física, tá bom? Muito, 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 muito física. A gente vê que isso daqui não é aleatório. A gente tem, por exemplo, isso daqui, ó, que eu acabei de responder para vocês. Opa. Essa equação, y duas linhas mais y igual a 3x, isso fisicamente, isso é uma equação de um sistema massa-mola. Né? Massa-mola com uma perturbação externa. Então, essa parte aí do output, da solução e tal, tudo isso tem uma explicação física, tá bom? Então, a gente tem a parte da entrada e a parte da saída. E essa caixinha, ela diz o que a gente tem que fazer com a entrada para chegar na saída. É como se a gente tivesse um sistema massa-mola, e o que eu tenho que fazer com o meu sistema para eu ter aquele tipo de comportamento, né? Essa é a ideia aí. Mas só que é ao contrário, né? Mas é essa a ideia. Beleza. Então, essa caixinha aí, L, é um código, como se fosse um código, que a gente vai ter que fazer. E ele vai ser justamente a próprio lado esquerdo da equação. Ele vai ser exatamente o lado esquerdo da equação, só que com outra linguagem. Tá bom? Por exemplo, a gente vai ter a nossa equação 2 genérica, é essa equação aqui. E essa equação, para eu chegar nessa equação, o que eu tenho que fazer com y? Eu tenho que pegar y e derivar n vezes. Peguei e derivei n vezes. Depois eu vou pegar e derivar n menos 1 vezes e multiplicar por p. Depois eu vou fazer várias operações, depois eu vou ter que derivar 2 vezes e multiplicar por P2. Derivar uma vez e multiplicar por P1, derivar uma vez, não derivar e multiplicar por P0. Então é isso que está escrito aqui no L. L é essa receita do que eu tenho que fazer para chegar na minha equação. Ou seja, a gente só vai colocar de uma outra forma aqui. A derivada a gente vai chamar de D. Se ela é de ordem n, eu vou elevar a n. Então D é a minha operação de derivação. E multiplicada por P aqui, a derivada. Tá bom? Então vamos ver isso na prática, é bem mais simples do que ficar falando dessa forma. Então, como a gente obtém a equação original? Se a gente tem um operador que é isso daqui, como a gente chega no input original, né? A equação que vai ser aí o que vai dar no input original, a partir do input original. A gente tem o que? A gente tem que a gente vai multiplicar y por uma derivada e depois multiplicar por 3. Então a gente vai fazer isso daqui, ó. Vai ficar d vezes y mais 3. É como se fosse... a gente trata com a equação matemática mesmo. Pega e abre, faz distributiva. Multiplicação aí distributiva. E aí dy é o quê? É y' mais 3. Então a gente chegou na parte direita da equação aí. Essa caixinha é só um apelido, tá, gente? É só para não ficar escrevendo isso daqui tudo, o tempo todo, a gente trabalha com esse L. Então, ao invés de falar assim, ó, a equação 2 genérica é isso daqui tudo. Então, a gente faz o quê? É L, né? É nosso operador. Pronto, a gente chegou aí no nosso operador no caso. E se fosse esse daqui, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer 5d vezes y menos 2y fazendo distributiva, e aí eu vou ficar com 5y' menos 2y igual a 0. Aqui eu esqueci do y, né? Esqueci do y. Então é dy mais 3y. Esqueci de multiplicar por y. Aí ficou y' mais 3y. Certo. E aqui é a mesma coisa, né? 5dy, quando eu tenho d, é a operação de derivação. E se eu tiver um caso mais complexozinho aqui, né? Que eu tiver 2 parênteses, o que eu vou fazer? Você pode fazer primeiro, multiplicar o parêntese aqui, ou resolver o primeiro parêntese. Eu prefiro resolver o primeiro parêntese, os 2 parênteses juntos. Então, fazendo distributiva, eu vou fazer d vezes d e d vezes 3. Depois fazer 2 vezes d e 2 vezes 3. Então, vai ficar d ao quadrado mais 3d mais 2d mais 6. Isso tudo está multiplicando y. Então, eu vou ficar com d ao quadrado mais 5d mais 6 vezes y é igual a
d ao quadrado y mais 5dy mais 6y. E aí eu fiquei com a derivada segunda de y mais 5 vezes a derivada primeira mais 6y. Pronto, isso daqui é a minha equação original, meu L aí, né, da parte aí, quando eu peguei o input e transformei, com a notação de operador. E, gente, isso daqui é muito interessante. Eu não estou fazendo isso daqui à toa também. Eu não estou fazendo isso daqui só para depois eu mostrar como a gente vai fazer para trabalhar com a notação do operador para mostrar isso daqui, ó, da solução geral. Não é só por isso. Por quê? Porque quando a gente tiver uma equação de segunda ordem, a gente vai precisar fatorar. Né? Vocês perceberam que a gente chegou aqui nessa equação e a gente tinha um parêntese, que vão ser tipo as raízes. Né? Vão ser relacionadas às raízes dessa equação. Então a gente vai precisar fatorar. Então se a equação tiver fornecida para a gente no formato de operador fatorada, é muito mais simples. Você não precisa nem fatorar. Né? E aí facilita muito. Tá bom? Então isso daqui que é a notação de operador. Então, certo. Vamos continuar lá para a gente mostrar a solução geral. Então, a gente vai ter... Lembra que a gente partiu desse slide aqui, eu mostrei que isso daqui era a minha equação, né, genérica, só que representada com notação de operador. Então, a equação genérica representada com notação de operador fica bem mais simples de escrever, né? É o operador vezes y, que é o input, igual a f. Lembra que y é a minha solução. Então, esse y de x aqui é a minha solução geral, tá bom? Eu vou chamar ele aqui de solução geral. Pronto. E aí, a gente tem o YC, que é a solução da homogênea associada, que eu vou chamar aqui de solução complementar. E a gente tem o YP, que é a solução particular. Então, por isso que eu fiz isso daqui, ó, esse exercício. Porque eu acabei de... Agora vocês conseguem entender o que é uma solução complementar e uma solução particular. A solução complementar é a solução da homogênea. A gente resolveu essa equação aqui, ó. Tá bom? E aí eu chamei de YC, que era igual a zero. E aí a solução da particular, a gente resolveu essa equação inteira aqui. Só que a gente achou só a solução da particular. E a gente viu que a solução geral é a solução das duas. Agora eu vou mostrar isso utilizando a notação de operador. A gente sabe que essa equação é a solução geral. Essa é a homogênea associada, quando eu tenho igual a zero. E essa resolve a particular. Se eu pegar a solução geral, a equação da solução geral, né? Eu vou omitir esses f de x, y de x, né? Deixar só assim, L, y, e diminuir da minha solução da particular. Eu vou ficar com isso daqui, ó. Eu sei que é bem abstrato, né? Mas eu fiz isso daqui. Eu vou chamar as equações que ficam mais fácil. Vou chamar essa equação aqui de 3, essa daqui de 4, e essa aqui vai ser minha equação 5. Tá bom? Eu estou fazendo a equação 3 menos a equação 5. Eu vou ter isso daqui, né? Se eu fizer a equação 3 menos a equação 5. Então, eu diminui os dois lados esquerdo e diminui os dois lados direito. Eu vou ficar com isso daqui, ó. L vezes y menos yp igual a zero. E agora eu vou comparar com a minha equação 2. Ou equação 4. E aí, comparando com a equação 4, eu vi que isso daqui é a mesma coisa que a solução da homogênea, o que está aqui dentro. Então, eu consegui mostrar que a solução complementar, que é a solução da homogênea, ela é y menos yp. E rearranjando aqui, menos yp. Rearranjando, a gente vai ter que y de x é yc mais yp. E foi isso que eu mostrei no exercício, só que com valores.
que a solução geral é a soma da solução particular com a solução homogênea. Não foi isso que eu mostrei aqui no final? Está exatamente escrito isso daqui, ó. Solução da particular mais a solução da homogênea. Tá bom? Então é isso. Eu sei que foi meio teórica, é meio cansativo uma aula assim, né? Mas isso daqui vai dar muita base para a gente fazer o resto das aulas. Tá bom? Isso aqui é toda a base, na verdade, do que a gente vai ver em seguida. Então, o que a gente viu na aula de hoje? A gente viu redução de ordem, né? O que não foi? A gente viu redução de ordem. E a gente viu dois princípios aqui. Né? A gente viu equações lineares de ordem n. E a gente viu o princípio da superposição de soluções. Princípio da superposição de soluções, e a gente viu a solução geral. Isso daqui, né? Isso daqui são as duas partes mais importantes da aula, tá bom? Eu sei que tipo assim, a aula foi bem teórica e se resume a isso daqui, a segunda parte. A gente viu que a solução geral de uma equação linear de ordem n é a solução da homogênea mais a solução da particular, e que a solução da homogênea, que é isso daqui, atende o princípio da superposição de soluções. Uma equação de ordem n vai ter n soluções combinadas linearmente, tá bom? Combinação linear das soluções. Tá certo? Então é isso. Eu não vou passar exercício não, mas eu quero que vocês absorvam esses conceitos. Que a solução da homogênea o que é a solução da homogênea, solução da particular, e que a solução da homogênea é uma combinação linear de soluções, e que a solução geral é a solução da homogênea mais a solução da particular. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado, bons estudos. A gente se vê na próxima aula, tá bom?